Amém, graça e paz. Quero convidar você, antes da leitura, que você pense no seu mais um. Aquela pessoa que você está ou estará investindo para que ela conheça Jesus Cristo. Pensa nela aí, pensou? Ou nos 5, né? A lista lá é de 5, mas você vai investir neste ano na vida de uma pessoa. Então eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e orar por essa pessoa, interceder por essa pessoa. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos, pois Tu és bondoso, Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã sobre as nossas vidas. E podemos estar aqui na Tua casa para, junto como igreja, celebrarmos o Teu nome. E agora, Deus, nesse momento especial de oração, queremos interceder pelo nosso mais um, a pessoa que queremos ver aqui conosco, crendo em Cristo Jesus como Salvador e também Senhor de sua vida. Cada um está intercedendo por uma pessoa. E Deus, que em breve ela possa estar aqui junto conosco, aceitando Cristo e descendo as águas, sendo batizada, e assim, ó Deus, fazendo com que Tua obra avance. Dê, Senhor, aos Teus filhos, Tuas filhas, estratégias, condições, para que possam, ó Deus, de forma intencional, falar do Teu amor para amigos, vizinhos, parentes, e assim, ó Deus, teria a alegria de ver estes, ó Deus, crendo em Cristo. E agora também fale conosco através da Tua palavra, assim como o Senhor já falou através desses louvores. E como o Teu filho orou há pouco, não nos deixe sair daqui do jeito que entramos. É assim que agradeço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 22 a 25. Lá diz assim, Lucas 8, versos 22 a 25. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado orar. Vamos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento, a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Medo. Medo é um grande problema na vida de muitas pessoas. E algumas reações, alguns sentimentos que acontecem nas nossas vidas, que vêm daquilo que nós chamamos de gatilhos. Não sei se você já teve um gatilho. Gatilho é um lembrete forte que uma emoção traz, algo que a tua mente dá ali uma relembrada, vem de forma emocional, um trauma do passado, uma fala, um cheiro, dá um gatilho ali. E aí você fica mal ou fica bem, dependendo do que aconteceu. E no medo isso pode acontecer. O medo ele pode ser tanto negativo quanto positivo. O medo positivo é aquele que te protege. É aquele que te dá um alerta.
né? Não atravesse a rua com o sinal aberto, né? Ou pelo menos olhe para os dois lados. Agora, o medo negativo é aquele que vai nos causando ali algumas fobias, alguns traumas. E os discípulos de Jesus, eles tiveram medo de morrer diante da tempestade. O que me chama a atenção era que eles eram pescadores, a maioria ali. Já devem ter enfrentado algumas turbulências, né? Se bem que no mar não tem turbulência. Enfrentaram ali algumas dificuldades dentro do mar, dentro dos lagos, e eles ficaram apavorados, ficaram medrosos naquele momento. E o texto não entra em detalhes da situação que estava ali no coração deles, se foi realmente uma tempestade anormal, ou se eles ficaram temerosos e daquele jeito ali incomodados em ver água entrando no barco e Jesus dormindo. O texto não entra em detalhes, o que mostra é que eles estavam com medo. Os comentaristas bíblicos dizem que aquela região ali que eles estavam atravessando, tem muito vento forte e um frio ali, um ar frio, que vem das montanhas e que fazem tempestades aparecerem assim do nada. Aparece do nada. Então, já era algo costumeiro daquela região, daquele povo ali. Eles conheciam aquilo ali, mas o medo daquele momento lhes assustou. E o medo, quando não é bem trabalhado nas nossas vidas, ele pode fazer com que venhamos a fracassar. Esse texto vai nos ensinar como lidar com esse medo, ou pelo menos ficar um pouco mais atento com os medos. Primeira coisa que o texto nos ensina é que o medo retira de nós propósitos de vida. Releia aí o verso 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Os discípulos tinham uma missão dada por Jesus: vamos para o outro lado. Jesus não lhes dá ali informações para o que queriam fazer, ele só diz: vamos para o outro lado. Mas tinha uma missão. Não diz o motivo da travessia, só diz: vamos para o outro lado. E cansado, provavelmente cansado, Jesus dorme. Porque Jesus tinha a plena certeza e confiava tanto naqueles barqueiros que estavam ali, quanto no Pai que também estava ali. Jesus também confiava que nada iria impedi-lo de chegar do outro lado. Mas eles, em dado momento, ficam apavorados, preocupados, com medo. E como eu disse, irmãos, tempestade, ela pode vir de qualquer hora, de qualquer jeito. Você que já viajou de carro, principalmente viagens muito longas, nós, de vez em quando vamos passar na cidade, vem a tempestade. Eu acho interessante quando nós vamos daqui para o Rio, a gente está lá de boa, dirigindo, asfalto seco, daqui a pouco, do nada surge uma nuvem bem pesada, carregada em um temporal. A gente anda ali 5, 10 minutos, dependendo da nuvem, e passa. Mas causa medo. Na terça-feira estávamos indo para Cascavel, na reunião da convenção lá, e chegando, faltando poucos quilômetros para chegarmos no hotel, pegamos uma tempestade, daquelas do limpa-para-brisa ficar naquele aquele que é super rápido e não dá conta. E o pastor que estava dirigindo precisava ficar próximo ao carro da frente para poder ter um rumo, porque não se via nem as linhas do asfalto, de tão forte que estava a chuva. Pensamos em parar o carro, mas parar aonde? Quem dirige sabe que não se deve parar em acostamento, numa situação dessa. Não tinha onde parar. E dá aquele friozinho na barriga, porque você dirigindo desse jeito, sem visibilidade, não sabe se tem muita água na frente para o carro até aquaplanar, ainda que estava devagar. Traz algumas preocupações.
Irmãos, na vida, as tempestades elas vêm, você sabe disso, você fala isso, elas aparecem do nada, alguns movimentos surgem, parece que a gente perde o chão. Situações que vêm sobre a nossa vida que nós não esperávamos. E é nesse momento que o medo pode nos transformar, trazer sobre nós sentimentos ruins que vão nos fazer até desistir da fé, porque faltou o chão. Do nada, perdemos ali o rumo. E quando essas tempestades chegam, na minha opinião, é necessário fazer duas coisas. A primeira delas é se acalmar. É colocar a cabeça no lugar. Porque apavorado, nervoso, agitado, a gente não resolve muita coisa. Quando a gente está desse jeito, o cérebro não funciona bem. E podemos tomar decisões equivocadas. Mas a segunda, e a mais importante, é confiar em Deus. É saber que Ele não abre mão das nossas vidas, é apresentar a Ele as nossas angústias, porque Ele tem a solução. Você crê nisso? Que Ele está cuidando mesmo ali na tempestade? Ainda que nós sejamos pegos de surpresa nessas tempestades, precisamos chegar e deixar nas mãos dele e falar: Senhor, isso aqui eu não resolvo. Não tem como resolver isso aqui. Me dá uma luz. E aí também preciso acalmar a minha mente para que eu possa fazer isso. O medo, ele pode nos tomar de tal forma que a gente não vai conseguir avançar. E rouba de nós os propósitos da nossa vida. Porque quantas vezes você já teve medo de se arriscar? Ficou preocupado em entrar, de repente, numa empreitada. Eu já contei para os irmãos, há muitos anos atrás, quando a gente ainda estava grávidos da Mariana, e fui dispensado de uma empresa. Você lembra disso? Que eu já contei aqui. E a Paula e eu tínhamos o costume de comprar dólar e guardar. Hoje não dá mais para fazer isso, né? Mas naquele tempo dava. E eu comentei com ela: o que você acha de nós pegarmos R$500, que foi parte do acerto, comprarmos dólar, guardarmos, e depois a gente faz o quarto do bebê? Eu falei: não, vamos fazer logo. Eu falei: tá bom. Irmãos, isso foi em 2001. Fomos lá, compramos as coisas para o quarto do bebê, tínhamos dinheiro para isso. O dólar naquele tempo estava, acho que 89 centavos ou 79 centavos. Época boa, né? Mas não comprei. Começou a dar uma crise, começou nos Estados Unidos. O dólar foi para R$1,50, R$2, R$3. Chegou perto da casa dos R$4. Eu olhei aquilo, isso em questão de meses depois da nossa conversa. E eu olhei assim para ela e disse: pois é, se a gente tivesse comprado os R$500 de dólar, hoje nós teríamos 4 vezes mais, que daria para fazer o quarto, sobraria para comprar algumas coisas, mas a gente ficou com medo de se arriscar. Oportunidades, quando elas aparecem, já disse para os irmãos, ela é um leão careca de rabo pelado. Tem que agarrar com força, porque passa. E o medo pode nos fazer perder essas oportunidades. Mas o medo também tira de nós a paz. Tira de nós o sossego. Quem aqui já sentiu medo? Que perdeu a paz? A gente perde sossego, não dorme. O verso 23 e 24 diz: enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. A tempestade aumentou, os discípulos se apavoraram. Como eu disse, eu não sei se o medo era da agitação do mar ou de ver Jesus dormindo. Mas o que eu aprendo aqui, já disse isso algumas vezes, o que me chama a atenção não é o milagre de Jesus acalmar o mar.
Não é isso, porque isso aí a gente já viu várias vezes Jesus fazendo nos evangelhos. Não acalmando o mar, mas os milagres. Como eu falei hoje pela manhã, ele fazendo aquilo que é sobrenatural. Mas o que me chama a atenção é diante da tempestade. Creio eu que Jesus deveria estar recebendo alguns respingos d'água, mas ele continuava dormindo. Por descaso, duvido. Para não levar a sério aquilo que estava acontecendo, não creio. O que eu vejo em Cristo é o que Ele transmite para a gente diante das tempestades. Confiança. Ele não perdeu o sossego nem o sono. Ah, mas pastor, ele era Deus, né? Ele é Deus. Sim, mas ele também era um homem, estava dormindo. A Bíblia diz que Deus não dorme. Ali era o Jesus homem. 100% homem, 100% Deus, mas ali eles tinham um homem cansado. Se você ler o texto para cima, Jesus estava ali numa maratona. Primeira oportunidade, colocou um travesseiro e foi descansar. E ele dormiu na tempestade, no balanço do mar, na água batendo. E o que eu vejo, irmãos, que quando a nossa confiança está nele, a tempestade, as dificuldades, os problemas podem ser muito longos e grandes. Mas se eu confio nele, eu tenho paz para dormir. Eu posso dormir em paz. O fato de Jesus estar conosco, isso é promessa dele. Mateus 28, verso 20. Que ele estará conosco todos os dias. Ele está com você? Você crê nisso? Agora, você tem descansado nele nessas situações? Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas é um exercício que nós precisamos fazer, que nós precisamos desenvolver. Porque nessa vida, irmãos, mesmo crendo que Ele está conosco, precisamos entender que nesse mundo nós vamos ter redemoinhos, tempestades, dificuldades. Nós não estamos blindados. Não estamos blindados. Nós não estamos numa redoma de vidro blindado. Não, nós estamos nesse mundo. Vamos ter sim dificuldades, lutas, dores. Às vezes a gente fica se questionando. Onde está Deus? Deus continua no mesmo lugar. Nós é que nos afastamos desse lugar. Essa certeza que nos garante um amanhã, como nós falamos semana passada com relação à ansiedade. É essa certeza que lá atrás, quando os irmãos estiveram orando por mim, na luta que passamos, que eu tinha que Deus estava conosco. E foi a mesma certeza que tive recentemente. Os irmãos sabem, alguns eu pedi oração devido a alguns problemas novamente de saúde. Mas o médico disse que eu não preciso me preocupar, que não é nada do que eu pensei. Mas a nossa confiança precisa estar nele. Lógico, não vamos ser imprudentes. Confio em Deus, não preciso fazer mais nada. Precisa ir no médico, precisa se cuidar, porque ele tem os instrumentos dele aqui nesse mundo. Mas com o que diz em relação à sua fé, você precisa colocar nas mãos dele. Agora, irmãos, acreditar que Jesus está conosco é uma coisa, ter fé nisso é diferente. Não sei se dá para fazer entendido. Porque eu acredito que Jesus está comigo, mas a primeira topada numa pedra, a gente já perde a fé. Quer ver um exemplo bíblico? Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 fala que o rei Nabucodonosor deu uma louca nele, fez uma estátua que deveria ser adorado por todos. E os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se negaram a fazer isso. Isso chegou aos ouvidos do rei. E o rei perguntou para eles: olha Sadraque, olha Mesaque e Abednego, vocês não vão prestar culto aos meus deuses, não vão prestar culto à minha estátua? E eles disseram que não. O capítulo 3 de Daniel, verso 14 e 15, diz: agora, porém, quando vocês ouvirem o som, isso é Nabucodonosor falando para os 3, o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla,
e de toda espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Isso foi a ameaça de Nabucodonosor. Será que eles tiveram medo? O texto não diz. Alguns sentimentos devem ter tido. Alguns sentimentos, mas o texto não diz que eles tiveram medo. Mas eles responderam com fé ao rei. Verso 16 e 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus que prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Ou seja, o que eles responderam para Nabucodonosor foi o seguinte: se Deus quiser nos salvar da fornalha, seremos salvos, e o nome dele vai ser glorificado. Mas se ele não nos salvar, tudo bem. Nós estaremos diante dele no céu e o glorificaremos. Ou seja, diante da tempestade que eles estavam enfrentando, eles estão dizendo: olha, o que importa é que Deus está conosco. Se formos salvos, amém. Ele está conosco e vai nos salvar da fornalha. Mas se não formos, não tem problema, é nós que vamos estar com ele na eternidade. Isso é fé. Não é simplesmente dizer que eu creio. Não é simplesmente dizer que Deus pode me curar. Mas é ter a certeza que a cura vai vir de um jeito. Você já lembra o jeito que eu disse que Deus cura, né? Deus tem 4 formas de nos curar. A quarta, poucas pessoas querem. Aqueles que confiam em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas mesmo assim, a quarta, poucos querem. Deus pode nos curar de forma milagrosa. Ou seja, amanhã, e eu creio nisso, eu já vi isso. Amanhã, quem está doente, acordar assim, em perfeita saúde. Deus pode nos curar através dos médicos. Pode nos curar através de remédios. E a quarta, que eu disse que poucos querem, pode nos curar através da morte. Porque quem crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador sabe para onde está indo. E isso é cura. O que Sadraque, Mesaque, Abidnego e essa tempestade que os discípulos estão passando, ou passaram, me ensina que diante dessas lutas, dessas dificuldades, ainda que sendo nós humanos e nós vamos ter sentimentos, não podemos deixar que eles nos abalem e abalem a nossa fé. Você crê nisso? Lucas 8, 24 diz que os discípulos foram acordá-lo. Irmãos, esse precisa ser o nosso exercício. De ter tamanha certeza que eu posso descansar em Deus. Descansar nisso que você está esperando em oração, descansar diante de um diagnóstico, descansar diante de Deus naquilo que você tem esperado. Como vai ser o processo? Não sei. Como vai ser a chegada até a conclusão do que você tem esperado? Não sei. Mas o que nós temos certeza é que Ele está conosco. Ele não prometeu isenção de tempestades, de problemas. Mas Ele prometeu que vai estar conosco. E por fim, Ele nos ensina que o medo rouba de nós as possibilidades de ver bênçãos, de ver os movimentos de Deus, de ver os acontecimentos que vão acontecer se nós não tivermos medo e continuarmos. Lucas 8, e leio os versos 26 a 29, e aí pulamos para o 37 a 39, diz: navegaram para a região dos Garazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galiléia.
Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado naquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo aos pés e as mãos acorrentados, entregues aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então todo o povo da região dos Gerazenos, tem que enrolar a língua, suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam endemoniados, dominados pelo medo. Ele entrou no barco, regressou. O homem que havia saído dos demônios suplicaram-lhes que o deixassem ir com ele, mas Jesus mandou embora, dizendo: volte para casa e conte quanto Deus lhe fez. E assim o homem se foi, anunciou a toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Se você voltar lá atrás, Jesus não disse que está indo naquele lugar, ou entrou no barco para expulsar um demônio. Ele só disse: vamos para o outro lado. O texto não diz que a intenção dele era ir lá para expulsar esse demônio. O que o texto nos mostra é que Jesus não perde oportunidades. Alguém preso aos laços do inimigo, do diabo, foi até Jesus e foi liberto. E eu fico imaginando, irmãos, se aqueles discípulos, ao invés de acordar Jesus, ao verem a tempestade, dessem meia volta, retornassem para onde estavam. Já imaginou? Eles não teriam visto esse milagre. Não teriam visto Jesus curando um homem, libertando um homem das amarras de Satanás. O que esse versos nos mostra é que o medo, se nós não tomarmos cuidado, ele irá roubar de nós vivências de milagres, de moveres de Deus, que nós não vamos experimentar. Se nós nos amedrontarmos, principalmente naquilo que condiz à obra de Deus, nós não vamos ver milagres. Nós não vamos ver o mover de Deus. Porque após vencido esse medo, eles puderam vivenciar ali a bênção de ver um homem curado, liberto. Um homem que não tinha mais acesso à família. E por isso Jesus fala: vai lá e fala para a tua família o que aconteceu. Ele já saiu dali e foi ganhar os seus mais uns. Ele foi falar para a família dele do que Jesus fez. Se nós nos entregarmos às situações, a pequenos recursos, enfim, medo, isso vai tirar de nós as possibilidades. Precisamos manter o equilíbrio diante do medo. O medo pode roubar das nossas vidas grandes vivências, grandes movimentos, grandes milagres. E eu queria terminar com um versículo e algumas fotos, para você refletir. Salmos 29:11 diz que o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo. É Deus que nos abençoa e é Deus que tira os nossos medos. E eu quero lançar um desafio de você de oração, para que você crie coragem de ver essa igreja avançando. Pode botar as fotos aí, não tem som, tá? Só para você relembrar de grandes milagres que Deus já fez. Não entrou? Se não entrar, a gente deixa. Nós precisamos, irmãos, vencer esses medos e gosto muito desse salmo, que ele vai nos dar força, ele vai nos abençoar e vai nos dar paz. Os irmãos lembram disso?
como que era a igreja antes? Ele nos deu um sonho, e quase que virou um pesadelo no processo, e nós chegamos aí, Deus nos abençoou. Eu quis trazer isso, irmãos, porque muitas vezes a gente fica com medo de nos arriscarmos como igreja, medo de querer avançar porque a gente se preocupa com o orçamento, como nós conversamos hoje pela manhã, nos preocupamos com o tempo, mas nosso negócio é gente. Você crê nisso? E não podemos ter medo de investir em pessoas. Ver as cadeiras extras que compramos cheias, repletas de pessoas para adorar a Deus. Por isso eu convido você hoje a deixar os medos e as preocupações nas mãos de Deus. Pessoais, medos e preocupações pessoais. E também aquilo que concerne a vivência de igreja, deixar nas mãos dele. Porque Deus vai realizar, com certeza, grandes obras em nosso meio. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por nos ensinar que as tempestades, as lutas, elas com certeza serão vivenciadas, serão nos apresentadas de forma a não pedir licença. Aquelas circunstâncias que nos tiram até o chão de tanta preocupação. Mas queremos colocar nas Tuas mãos, ó Deus, tudo isso. E queremos, ó Deus, desenvolver na nossa vida aquilo que o Senhor nos ensina aqui, que mesmo diante da tempestade, possamos ter confiança no Senhor, confiança no Pai e descansarmos. Não de forma imprudente, mas de forma em que a fé seja exercida, que a fé seja experienciada nas circunstâncias que vamos viver. E nesse sentido, ó Deus, eu creio que se fizermos assim também com aquilo que concerne a Tua casa, iremos aqui, ó Deus, experimentar grandes bênçãos, como os Teus discípulos experimentaram ao descerem daquele barco e verem, ó Deus, aquele homem possesso ser salvo. Ó Deus, retire de nós, retire dos nossos olhos toda venda que tem atrapalhado, ó Deus, vermos os Teus milagres. Queremos contemplar, ó Deus, os milagres que o Senhor vai realizar através da Igreja Batista da Graça nessa comunidade. Que os desafios, que aquilo que o Senhor já tem colocado em nosso coração, nos dê oportunidade, ó Deus, para exercermos. Ó Deus, daqui a pouco iremos para as nossas casas, na segunda, amanhã, estaremos já nos nossos afazeres, e essa semana algumas situações podem tentar nos tirar a paz, trazer medos, mas nós já pedimos ao Senhor, que encha-nos com Teu Espírito Santo, para que vencemos esses medos, cumpramos os nossos propósitos dados pelo Senhor também, e possamos contemplar a bênção do Senhor concedida a cada um de nós. Leve Teu povo em paz. É assim que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Enquanto cantamos, dá um abraço, amarrote umas camisas e tenha uma excelente semana. Quem puder, se coloque de pé. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando Sua presença. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando
tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando sua presença, ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Um só coração, uma só voz, uma canção. 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 O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos,
batiza-nos. Deus abençoe.